Ótimo. Hoje a no- foi. Então, hoje vou iniciar uma proposta que vem na mesma linha do primeiro bimestre, vocês já conhecem já, né? Que é, eu sempre sugiro que no bimestre a gente faça uma leitura, né? Então, o ano passado, de maneira bem rápida, Maquiavel, Hobbes, Rousseau e Kant. Malemar foi a proposta, né, ainda numa tentativa de aprendizado, de fazer essa leitura. Né? Geralmente ela acontece em forma de trabalho ou seminário, quando as coisas estão dentro dos pingos nos is. Contudo, né, a gente vai se adaptando e aí fazendo gravações desde o ano passado. O terceiro ano, eu é uma galera meio da pesada, né? A gente costuma falar, né, os cavaleiros do Apocalipse bíblico. Então, o Marx, começa com o Marx, se vocês lembrarem. Hoje nós vamos falar do Nietzsche, ainda tem para frente o Freud e o Sartre. E o texto de hoje é um texto proposto para duas aulas. Né? Esse texto chama O Anticristo, né? A maldição contra o cristianismo. E esse texto ele tem como função assim primordial na, na dentro do ordenamento dos textos do Nietzsche fazer uma crítica, obviamente, ao cristianismo, à religião. Né? A gente já encontra ali, quando a gente estudou Marx, uma crítica à religião, mas ela não foi trabalhada porque nós ficamos de uma maneira bem sucinta ali no livro 1 do Capital. 1888 praticamente é o último ano de vida lúcida do Nietzsche. O Nietzsche ele morre, né, de certo modo, dentro de um conceito de loucura. Né? Ele contraiu sífilis durante a vida, né? E depois ele foi perdendo um pouco a lucidez, né? Até se tornar, né, dentro de um padrão, aspa, louco, e não tendo mais condições, né, até a sua morte de 1900. Né, então, pelo menos 11 anos da vida ele viveu de modo degenerativo. Né. Mas o texto que nós vamos, né, a vida do Nietzsche, eu vou tentar colocar um resuminho bem sucinto para quem que é importante saber um pouco da vida do autor para ler a sua obra. Mas o texto do Anticristo ele vai ser publicado em 1895. Então, assim, essas informações básicas, né, da vida e da obra do Nietzsche. O seu texto mais importante chama-se Assim Falou Zaratustra. Nesse texto do Assim Falou Zaratustra, Nietzsche traz, ele comenta que na infância ele via com a sua irmã na praça da cidade um trapezista se equilibrando sobre uma corda. E ele utiliza essa metáfora exatamente para dizer que
assim como Zoroastro, né, nome oriental, Zaratustra, nome ocidental, de um cabeça de religião. Ele desce de uma certa montanha, como Zoroastro, Nietzsche, para revelar às pessoas uma verdade intragável. Qual é essa verdade? Deus está morto e nós o matamos. Então Nietzsche ele vai surgir no cenário do Ocidente como uma mente que, que percebe, né, toda, toda a construção de pensamento sob a lógica da vontade de Deus e da manutenção que o cristianismo faz sobre a história. Então, de acordo com os aforismas, são 62 aforismas mais a lei contra o cristianismo. Aforismas são pequenas ideias, não são ideias longas, né? Não são parágrafos longos, né? É um texto curto. E, sem mais delongas, né, tendo falado um pouco, né, dessa sua vida, eu acredito também que, além da questão da infância, da metáfora, da dificuldade de dizer ao mundo, né, Deus como um conceito que resolve os seus problemas e responde todas as questões que são de per si irrespondíveis. O Nietzsche também é alguém que foi criado, né, pelos pais numa doutrina chamada pietista. O que significa isso? O pietismo é exatamente aquela dimensão da, da, da religião cristã luterana mais radical. Durante a infância, Nietzsche ele se entusiasmou por ler a Bíblia, até mesmo por pregar, né? Então, ele é conhecido como o pequeno Nietzschezinho, né? Um pastor pequeno. Então, eu acho também esse ponto é importante por conta da obra, né? Há outras obras que Nietzsche deixa muitas coisas para a gente poder pensar todos os conceitos que no ordenamento dos seus textos vão e voltam, como, por exemplo, uma genealogia da moral, ou seja, uma inversão do que é moral. Então, vocês já aprenderam o que é moral. Moral é a doutrina do certo e do errado. Tá, o que é o certo? Então, muitas, enormes, praticamente quase todas as coisas são ditas morais de acordo com a religião. Então ele quer inverter isto. Ele quer não, ele percebe uma inversão. E no coração dos estudos dele, nesse texto, chama-se A Genealogia da Moral, né? E também outro texto chamado Além do Bem e do Mal. O Nietzsche também aparece como alguém propondo uma certa novidade quando ele apresenta um texto chamado Etiomo, que significa, de modo bem amplo, a natureza dos seus leitores. Então, logo no início do livro, né, no aforisma 1, o que eu vou destacar para vocês? Primeiro, este livro não é para qualquer pessoa. Então, muitos de nós temos a nossa fé, a nossa crença, mas Nietzsche ele não está querendo brigar com Deus, pelo qual ele nem crê. Ele não está querendo brigar com certa forma, com as igrejas. O Nietzsche ele tem um projeto de destronar a religiosidade, o cristianismo do seu pedestal. Para tanto, ele vai dizer assim: olha, é preciso que aqueles que lerem a minha obra sejam espírito livres. O que Nietzsche quer dizer com isso, né? O que é ser espírito livre?
Ele diz, ó, ansiávamos por relâmpagos e atos, ficávamos o mais longe possível da felicidade dos fracotes, da resignação. Então ele está dizendo o seguinte, essas pessoas que são espíritos livres, elas conseguirão ler o texto, entender a crítica nietzschiana ao cristianismo por conta de não ficarem com medo ou não são tão doutrinados à religião cristã, àquilo que a religião cristã tem como grande baluarte de dominação das mentes dos homens de todos os séculos praticamente, desde a sua fundação. Né? Uma outra característica importante também, que eu não disse da obra nietzschiana, é que ele vai contrapor exatamente duas formalidades. Ele vai dizer, por exemplo, que Sócrates é um grande mentiroso, para não dizer idiota, por conta de ter elevado ao grau máximo o espírito apolíneo, que é um deus da lógica, da racionalidade, e ele está numa outra dimensão. O Nietzsche está pesquisando ali a mitologia, está pesquisando os trágicos, né? A filosofia no tempo dos trágicos e percebendo a importância de Dionísio, deus do vinho, deus do prazer. Então há essa tensão entre razão e prazer, razão e emoção na obra de Nietzsche. Isso também faz parte desse espírito livre, daquele que não é encabrestado pela religião, né? Não é encabrestado pela religião. Ok. No aforisma 2, ele vai então fazer as suas definições iniciais. O que é bom? Bom é a vontade de poder. Tudo que vocês quiserem, que for prazeroso, que eleva o seu espírito, isso é bom. E o que é ruim? É tudo aquilo que é fraqueza. O que é felicidade? A felicidade é quando aquela sensação de poder cresce. Agora, se a gente olhar, a fraqueza, ela é vista socialmente como uma afirmação do humano. A religião colocou na nossa mente que quando você é, Deus não é. Quando você faz, a religião não faz. Então é preciso você não ser para que a religião seja, para que você não tenha prazer, para que Deus fique feliz. De modo bem simplório, seria essa inversão do que é prazer, bondade e felicidade que o Nietzsche aponta o mais danoso vício. Vício geralmente são coisas que nos fazem mal. E ele vai dizer que o mais danoso do vício é a compaixão, é o cristianismo. Né? Então, bem, mal, felicidade, forte, fraco, vício, cristianismo. Então, o livro aponta, logo de início, que precisa ter uma inteligência específica para entender essa crítica ao cristianismo e, ao mesmo tempo, não ser encabrestado pela religião. O espírito livre vai entender essa possibilidade da crítica que ele vai fazer a essa dominação mental. E como que essa dominação acontece? Através da negação da natureza. A negação da natureza é a denúncia de Nietzsche inicial. E essa negação da natureza, ela vem ligada, obviamente, né, ao Assim Falou Zaratustra,
a ideia de que Deus morreu e nós o matamos. Meus jovens, na sequência, no aforisma 3, né, o Nietzsche vai partir da seguinte ideia: o homem que ele aponta como desejado por todos nós, o homem, a mulher, o ser humano desejado, livre, espírito livre, ele existiu sempre como acaso, não como possibilidade. Vez ou outra na história, um espírito livre surgira contra as instituições da fraqueza. Quando ele chama instituições da fraqueza, quem encabeça a fraqueza é a religião cristã. Mas o fato é que o cristão, ele é um homem doente, é um ser humano doente, é um ser humano viciado, é um ser humano de rebanho. Então a crítica de Nietzsche ela vai se construindo pontualmente, né? Então, que tipo de olhar ou que tipo de visão Nietzsche tem da sociedade? Nietzsche tem da sociedade a visão de um homem de rebanho, um homem que não reflete, um homem que vai de acordo com as regras do seu cabresto, que é a religião cristã. Ele tem um conceito, eu já falei que o primeiro conceito importante do Nietzsche é vontade de poder. Esse conceito, ele significa que nós devemos desenvolver de tal modo a nossa capacidade de potência. E a potência nada mais, nada menos é do que a afirmação da vida. Agora, se vocês olharem, né, para essa crítica nietzschiana, a vida ela não é afirmada na religião. Pelo contrário, né? Se vocês, por exemplo, leem o Evangelho de Mateus, lá em algum momento vai estar escrito: se você quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. Então, ele está fazendo exatamente uma oposição a essa ideia de que a humanidade não pode viver numa dimensão de progresso, já que a vontade de potência é a afirmação da vida. Tudo aquilo que é afirmado pela natureza, pela vida, é desafirmado pela religião cristã. Então Nietzsche, dessa forma, ele vai dizer o seguinte: nós precisamos cultivar um tipo diferente de humanidade, né? E aí ele vai criar, e nós vamos citar o segundo conceito que está no Aforisma 4, é uma espécie de Übermensch. Übermensch é uma palavra alemã que significa homem além do homem, né? É interessante que quase todo, esse livro mesmo, esse texto do Ricardo, essa tradução do Renato Zwick, ele traz super-homem, né? Mas não é o super-homem dos quadrinhos, né? Na verdade, Uber é o além de, o para além do homem, aquele que está acima do homem, o super-homem, ou o homem além do homem, é a melhor tradução para Ubermensch. Esse Ubermensch, ou seja, esse ser humano livre de mente, esse espírito livre, esse ser humano dado à sua vontade de potência, ele poderá superar todas as amarras da instituição igreja, da instituição católica, da instituição cristã, né, do cristianismo de forma geral. Né? E aí vem a denúncia dele, né? No aforismo número 5, ele vai dizer assim, aspas, o cristianismo tomou partido de tudo que é fraco, vil, malogrado. Ele fez um ideal a partir da contradição aos instintos da conservação de vida forte.
o cristianismo corrompeu a própria razão das naturezas mais fortes espiritualmente, quando ensinou a sentir os valores supremos da espiritualidade como pecaminosos, enganadores, como tentações. Né? O exemplo mais deplorável, então, ele vai fazer a citação de Pascal, que é alguém que tinha boas ideias, mas vivia angustiado, porque as suas ideias boas, segundo Nietzsche, eram amassadas, eram questionadas, eram provocadas pela doutrina da religião, pelo cristianismo. Então, essa concepção, de certa forma, destilou a maldade na mente humana. Né? Eu não sei se alguém poderia, né, escrever aí, ou mesmo falar, o peso que, quando você toma consciência da religião, o que isso traz de peso, chamado consciência de culpa, que nós vamos trabalhar isso no terceiro bimestre, quando o Freud também vai dizer que um dos grandes males do século XX foi, ao longo da história, a construção do conceito de consciência de culpa. Porque a consciência de culpa exatamente é, né, a resultante de todo o processo que a religião faz na vida humana. Nietzsche está olhando para uma sociedade em decadência. Essa sociedade em decadência, ela tem no centro dela uma variante de corrupção. Essa variante de corrupção é o sentido da decadência, quando ele diz, aspa, minha tese é de que todos os valores em que a humanidade agora concentra a sua aspiração suprema são os valores da decadência. Quais são esses valores? Aquilo que nós chamamos de virtudes, a forma de comparar as pessoas, a forma, de certa forma, de dizer, olha, você homem e mulher, vocês nunca serão plenamente seres humanos nesta vida, vocês sempre estarão aquém, né? Vocês estarão sempre na contramão daquilo que é verdadeiramente humano, realizador, pleno, alegre, virtuoso. Então, essa decadência para Nietzsche significa que a religião escreveu um roteiro do qual o ser humano não consegue participar plenamente. Né? Então, quanto mais o instinto de vontade de potência vai criando no ser humano a vontade de ser, tanto mais a sua antítese no cristianismo vem e provoca uma negação da vida, né, um deletério de todos os desejos, das aspirações mais profundas do coração humano. Então, Nietzsche está fazendo uma denúncia contra o cristianismo. Né? Por quê? Porque o cristianismo, ele é a religião da compaixão. O cristianismo é alguém compromissado com o efeito depressivo. O cristianismo torna o sofrimento contagioso. Olha quanta denúncia do Nietzsche. O cristianismo emprega a perda total de energia de vida. Vocês já viram aquele texto de Mateus capítulo 5? Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados... Quer dizer, ou felizes, né? Tradução. Na verdade, esse texto chama macarismo, né? Os que caminham e não desistem. Mas a ideia de uma religião que valoriza o menos, né? Se alguém lhe der um tapa na face, oferece a outra, apanha mais. Né? Amai os vossos inimigos. Então, essa religião de compaixão, o Nietzsche está disposto a dizer que ela não é o caminho da vitalidade. Né? Porque a compaixão, de modo geral, ela se opõe à evolução, à lei da evolução, à lei da seleção.
né? Ela é a favor dos deserdados, ela condena aqueles que são a favor da vida, né? E esses malogrados cristãos ousaram chamar de virtude a compaixão, né? O que Nietzsche entende por compaixão? Só para a gente ter uma ideia. Em alemão, compaixão é Mitleiden, e sofrimento Leiden. Um pouco antes, afeto é affect, né? Que é uma coisa intensa na linguagem do Nietzsche, que é alemão. Emoção, paixão. Então, é ternura, sentimento amoroso. Então, a religião, de certa forma, no aforisma 7, ela enfraquece o ser humano, né? Pouco antes de Nietzsche, há um autor também um pouco pessimista em relação à religião, né? No tempo de Marx, Marx leu as teses de Feuerbach. Feuerbach é um crítico, é um ateísta, né? E Schopenhauer também, por ser pessimista, Nietzsche é leitor dele. Ele diz que existe uma filosofia nihilista, uma filosofia sem razão, uma filosofia que decorre da negação da vida, coisa que faz o cristianismo, né? Então, a compaixão é a prática do niilismo, porque a compaixão é uma atitude sem sentido. Compaixão é uma atitude sem sentido. Para este movimento, né, e o Nietzsche vai dizer, eu repito, esse instinto depressivo, contagioso, que opõe a conservação da vida. Opõe. Ela intensifica aquilo que eu chamo aqui no texto de decadência, né? É uma tendência, enfim, uma tendência muito hostil à vida, muito hostil, né? Abro aspa, diz o Nietzsche. Aristóteles, como se sabe, via na compaixão um estado doentio e perigoso, do qual era bom dar conta, vez outra, como um purgativo. Ele entendia a tragédia como purgativo. Então, o instinto de vida, na verdade, seria essa agulhada contra essa decadência, né, purgativa da compaixão, de sempre se achar desmerecedor das coisas, coisa que a religião criou ou cria em nós, né? Não sei se provoco muito ao falar isso, né? E o que cabe a nós, a nossa espécie de amor à humanidade, assim somos nós filósofos, né? Ele fala dos hiperbóreos, né? Lá no, eu estou no aforisma 7, mas no aforisma 1, ele diz, né, nós somos hiperbóreos. Para os antigos gregos, os hiperbóreos eram um povo lendário que habitava uma região perpetuamente ensolarada na extremidade setentrional da Terra, além do vento norte, né, do Boréas. Então, ser hiperbóreo, viver na extremidade, é não participar dessa corrupção contra a vida, contra o instinto de vida. Essa é a lei do cristianismo, né? E no aforisma 8, né, dando mais um passo, o Nietzsche vai julgar uma espécie específica, os teólogos. Quem são os teólogos? Os teólogos são aqueles que lidam com a religião, são aqueles que estudam, explicam, norteiam, escrevem paradigmas a respeito da religião. E ele sabe o que é isso porque quando ele está na infância sendo educado, ele, de certa forma, recebe toda a instrução bíblica, pelo menos a neotestamentária, se bem que os luteranos valorizam muito o Antigo Testamento também. Mas ele
a um certo momento vai dizer que ele encontrou, ou reencontrou, melhor, no instinto teológico, uma soberba, né? Porque os teólogos são aqueles que entendem Deus. A fala sobre Deus do teólogo é aquele que estudou, né? É aquele que refletiu sobre a natureza divina. E você tem tantas dimensões na teologia, você tem a dimensão da igreja, eclesiologia, a dimensão dos sacramentos, a dimensão do rito, chamado liturgia, você tem a dimensão da, da própria explicação da Bíblia, que é chamado exegese. Aí você tem exegese do Antigo e Novo Testamento, você tem explicações da Torá, do profeta, dos sapienciais, do Novo Testamento, do Evangelhos, de Paulo, das cartas gerais, até mesmo do Apocalipse. Então, o teólogo, ele tem em mãos o que Nietzsche chama de soberba, né, a arrogância de dizer, na verdade, o que ninguém sabe. E isso nos amarra à explicação do teólogo. Então ele é um idealista. Assim como é idealista o sacerdote, do qual Nietzsche vai tecer muitas críticas, né, no texto. Entenda sacerdote o cabeça de culto, aquele que faz a ponte entre o céu e a terra, né? Olha, ele os lança com um desprezo benevolente contra o entendimento. Então, ele está falando dos sacerdotes, contra os sentidos, contra as honras, contra a vida boa, a ciência. E põe acima uma forma de puro isolamento os sentimentos ou termos como se a humildade, né, a castidade, a pobreza em uma palavra. Olha só, humildade, castidade, pobreza, e uma palavra, a santidade, não tivessem causado até agora a vida danos indizivelmente maiores que quaisquer horrores e vícios. Olha só o Nietzsche. O que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, que a, a ideia de santidade como negação da vida, como negação dos prazeres, causou tanto ou mais males à vida dos seres humanos do que o esforço de não praticar as tendências, as vontades da vida, do instinto vital, desse elan vital. Então, uma ideia de espírito puro é uma ideia de pura mentira. Olha só, abro aspas. Enquanto o sacerdote, esse negador, caluniador, envenenador da vida, por ofício, ainda for considerado uma espécie de superior, de homem maior que os outros, não haverá resposta à pergunta que é a verdade. Que ele engana. Então, a crítica do Nietzsche é pontual, né? Pontual. Esse instinto teológico, sacerdotal, né? Esse instinto da interpretação de Deus e da celebração de Deus, né? Esse sangue encontrado nas veias de alguns cristãos, evoca uma relação desonesta com as coisas, né? Traz no bojo aquilo que aforismas atrás ele falou, esse homem dado a uma moral de rebanho, ao encabrestamento, uma moral, uma virtude, uma santidade, quer dizer, uma visão falsa da vida. Essa forma falsa, que foi muito difundida ao longo dos séculos, é uma forma subterrânea que há na Terra. Quer dizer, ela vai invadindo e todos vão trocando os juízos de valor pelo que verdadeiramente é verdadeiro e passa a ser falso,
e aquilo que é falso passa a ser verdadeiro, vai se intensificando um niilismo que nasce de uma concepção soteriológica, ou seja, de salvação. Olha, eu cheguei aqui no aforisma 10, né, mas eu queria, pelo menos, ouvir uma apreciação de vocês. O que esse texto, até agora, nos chama a atenção, né? São 62 aforismas e nós conseguimos abordar 10. Né? Eu falei dos espíritos livres, que é uma maneira de entender o texto, alguém que não é encabrestado pela religião, alguém que inverte o que é moral, o que é bem, felicidade, né? Alguém que tem capacidade de entender uma crítica ao cristianismo, né? Que nega a vida. E o Zaratustra, exatamente na outra obra, ou seja, no espírito de quem lê uma das obras ainda do final do tempo de lucidez de Nietzsche, é aquele que entende que, de certa forma, de certa maneira, Deus está morto. Ele não é mais. Cris, que boa pergunta. Né? O livro ele não vê ser lançado, Cris. Isso é uma tristeza, né, da história. Porque, como eu disse no início, o livro é de 1888. Para a gente se localizar no tempo da história, é no mesmo ano que tem a assinatura da Lei Áurea no Brasil, um ano antes da nossa República. Mas o livro é publicado em 1895, e o livro entra, obviamente, 5 anos antes dele morrer. Mas ele já está doente, ele já está sem consciência boa, normal. Ele já está doente já por falta de tratamento da sífilis, por conta da perda de consciência, né, degenerativa, que ele entrou num processo de 11 anos. O livro ele foi, obviamente, satanizado. Né? Nós estamos ainda no século XIX para o XX, nessa transição. Nós ainda não temos, né, os grandes efeitos que vão, de certa forma, eclodir em decepção à racionalidade e à religiosidade com as duas grandes guerras. Então, o livro do Nietzsche não cai nas graças do povo no primeiro momento, não é aceito. Né? Você falar que o cristianismo é pérfido, é maldoso, ele tem uma intenção. Porque, na verdade, quem lê Nietzsche, quem é leitor de Nietzsche, não pode ler outro filósofo, porque o Nietzsche ele é uma novidade. Ele não está dentro das perspectivas do racionalismo ou do empirismo. O Nietzsche é uma cabeça à parte. Né? No Brasil, uma das maiores mentes do Brasil relacionada a Nietzsche, e no mundo até, uma referência para o mundo, é a professora Scarlett Marton, que quando tem a idade de vocês, a professora Scarlett Marton, né, ela entrou numa biblioteca, estava fazendo filosofia, jovenzinha, e acabou pegando, né, por conta do acaso, né, já que, como Nietzsche, ela também não acredita em Deus, ela pegou o livro Além do Bem e do Mal e foi ler. Né? E isso mudou transversalmente a vida dela. Então, a resposta que eu posso dar para você de primeira é que o Nietzsche ele não é bem acolhido. Nada dele é acolhido, né? Então, se começar a observar os textos dele ali na produção do século XIX, ele não é bem acolhido pela mídia, né? pela crítica literária, melhor dizendo, né? Desculpe pela expressão mídia, mas a crítica literária não acolhe Nietzsche. Então, os textos dele vão ganhar força muito depois já da sua morte. Né? E ele está no esteio ali, né? O Marx, por exemplo, Marx vai morrer em 1883. O primeiro autor que nós lemos.
no primeiro bimestre, Capital. Logo na sequência, o Nietzsche já estava produzindo e, né, ambos, Marx e Nietzsche, Feuerbach e Schopenhauer, nós temos 4 autores alemães criticando a religião. O Marx diz que a religião é uma droga, chama a religião de droga, é um ópio. Por quê? Porque se você, né, eu vejo isso muito eu vou dar um exemplo muito simples, muito banal, mas acontece muito. Aquela pessoa que é extremamente usuário de droga, dependente de droga, uma droga ilícita, quando ela se converte, que é o termo utilizado na religião, ela faz da religião, né, o subterfúgio para que ela não caia novamente na droga. Bem, para a sociedade isso é muito melhor, né, ter uma pessoa na religião controlada do que alguém livre para usar a droga. De forma alguma eu estou defendendo o uso de drogas, estou dizendo que a pessoa ela simplesmente né, substituiu o uso ilícito de um entorpecente por uma prática fundamentalista, por uma prática cega de uma religiosidade qualquer, né, de uma igreja qualquer, por exemplo, uma igreja cristã. Então, isso é uma crítica contundente que se pode tirar, né, da espécie, da expressão de Marx, a religião é ópio. Né? Bem, eu vou voltar nesse texto na nossa próxima aula e eu encerro dizendo o seguinte, né, que um dos primeiros citados, né, fora o Pascal, não foi citado criticamente, mas foi o Kant. O Kant, ele é citado no Aforisma 10, né, e ele é citado de uma maneira em que é perguntado, ele iniciou uma mudança no campo da teologia para melhor? Foi o instinto de teólogo no erudito alemão que viu que a partir de então era outra vez possível, né, de um mundo verdadeiro, de um mundo essência, né, de uma razão que para Nietzsche não vai tão longe. Então, é o primeiro a receber uma crítica do Nietzsche por ser apolíneo, o Kant, no aforisma número 10. Tá? Gostaria de agradecer vocês aí pela presença na aula de hoje. Nós iniciamos, então, exatamente o mês da leitura. Nós vamos ler, então, e vamos fazer um pequeno trabalho na semana que vem, atividade, né? Também em vista da nossa prova. A aula fica gravada e vou colocar lá um pequeno texto, um pequeno vídeo sobre, acho que é mais fácil assistir, sobre a vida e as obras de Nietzsche. Curtinho, no máximo 5 minutos. Obrigado, né? Obrigado mesmo. E vamos que vamos, né? Semana que vem a gente continua falando do cristianismo, né? O anticristo. Até mais. Tchau, senhor. Obrigada. De nada, com Deus. Tchau, professor. Obrigado. De nada.